A luta não para, a luta não para. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, onde nós vamos dar continuidade à Semana dos Povos Indígenas, promovida pelo NEABI, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, do Instituto Federal de Alagoas, IFAL, Campus Batalha. Enquanto a galera chegava, vocês estavam curtindo aí o som de Os Guarani, é um grupo de rap, de hip hop de São Paulo, da aldeia Jaraguá. A nossa convidada de hoje, daqui a pouco eu vou chamá-la, é a Daiane Sá Chucuru Cariri. Ontem nós tivemos uma live muito boa, muito rica, com o professor Cássio Júnior Chucuru Cariri, sobre a história e a memória dos povos indígenas, não só de Palmeira dos Índios, o grupo do qual ele faz parte, o Chucuru Cariri, o grupo étnico, mas também um panorama geral da situação dos povos indígenas alagoanos e brasileiros. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre juventude e ativismo indígena. E a nossa convidada, a Daiane Sá, vou chamá-la agorinha. Deixa eu ver, cadê? Para informar vocês da programação de amanhã nós teremos a participação da enfermeira Ita Jaciara, que está aqui na audiência. Vamos falar sobre os desafios dos povos indígenas, dos profissionais de saúde indígena diante da pandemia de Covid-19. Deixa eu localizar aqui a Daiane. Estamos no aguardo. Olá, Daiane, boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem? Seja bem-vinda a esse momento. Nós ficamos felizes com o seu convite e com a sua participação. Eu que agradeço. Eu agradeço essa oportunidade de poder mostrar um pouco do lado indígena, né? No meio de tantos jovens aí estudantes, pessoas que são ativistas também, de vários movimentos. É um prazer estar aqui com vocês. Pois é, a gente aproveita e vai dando boa tarde aqui para o pessoal que tá... Nossa, quanta gente, ó. Um abraço para Dani, pessoal da Unirb Arapiraca, Mohamed Moses, diretamente do Egito, Mohamed Moses, um egípcio que fala português, Deisiane Chucuru Cariri, Aline Oliveira, Lucas Sandes, Nandinho, Madeleine Delfino, Geraldo Ribeiro, Isa Borges, professor Cássio Júnior, que bom ter você aqui de novo, William Silva, Viegas, Cinha Zezé, nossa coordenadora do NEABI, do IFAL Campus Batalha, Thaisa Silva, Sil Freitas, Jailton Júnior, a enfermeira Ita Jaciara, que estará amanhã conosco na programação, a Nikele Barros. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, Paulo Caetano. Rô Mendes, Cristiani Celestino, sua parenta, né? É minha tia. Sua tia. Isso. Reinaldo, professora Cláudia. Gratidão, professora, pela generosidade de sempre. João Erison. Nossa, quanta gente boa. Hernande da Saúde. Gabriel Dantas. Professor Nascimento. Nossa. Enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu logo fazer a apresentação da nossa convidada de hoje. O nome dela é Daiane Celestino de Sá, pertence ao povo indígena Chucuru Cariri de Palmeira dos Índios, onde estão plantadas as suas raízes familiares. Ela é técnica em administração, trabalhou por muitos anos em uma livraria em Recife. Pretende seguir carreira na área da pedagogia e na capital pernambucana ela faz parte de um grupo chamado Contexto Indígena Urbano. E todos os anos ela participa do acampamento Terra Livre, ao lado de lideranças indígenas de todo o Brasil, na capital federal. Daiane, fique à vontade, nós hoje vamos falar sobre ativismo, juventude indígena e ativismo. Eu gostaria que você fizesse umas considerações gerais, preliminares, a respeito desse tema. Bom, é importante, sim. Falar sobre o
o ativismo hoje, né, nos dá a possibilidade de expandir os nossos pensamentos para o mundo, né, os nossos movimentos. Então, assim, nós, povos indígenas, desde o descobrimento do Brasil, já viemos lutando para adquirir o nosso respeito como cidadãos brasileiros, né? Porque nós somos povos originários do Brasil, e também para adquirir o nosso espaço na sociedade. Então, vou falar um pouquinho, vou voltar no passado, há 1.500 anos atrás, né? Quando o Brasil foi descoberto pelos colonizadores. Então, dali já começou a nossa batalha devido ao que eles, os colonizadores, queriam nos escravizar. Nós, povos indígenas, né? Que nos utilizar nossa mão de obra para escravidão. Então, dali nós já vemos com a resistência, né? Que até hoje mantemos viva em nosso meio. Então, dali já começou uma luta ativista, uma luta da resistência dos povos indígenas. E, diante desse fato, nós, indígenas, fomos reconhecidos, naquela época, nos simbolizaram como selvagens, né? Por termos essa resistência de não querer sermos escravizados pelos colonizadores. Então, nessa época, de lá para cá, viemos lutando porque a discriminação foi grande, né? Diziam que nós éramos selvagens, selvagem era para estar no mato, não tinha como se socializar com os não indígenas. Então, de lá para cá, graças a Deus, conseguimos o nosso espaço cada vez mais. Chegando na década de 70, nos anos 70, né, foi onde a gente adquiriu, movimentou o ativismo indígena, onde o ativismo indígena cresceu, onde teve mais credibilidade e visibilidade às demais populações do mundo, né? Então, houve vários movimentos indígenas, onde os povos indígenas se reuniam para discutir os seus direitos, o que era buscar os seus direitos, né? E também para adquirir cada vez mais espaço na sociedade, que em termos de trabalho, estudo. Então, é algo assim, desse tipo, né? Que hoje nós mantemos, né, vivo, porque enquanto houver existência. Eu acho que está dando algum probleminha na conexão. Você está me ouvindo bem? Oi? Estou ouvindo bem, sim. Agora eu estou lhe ouvindo bem. Agora sim. Pronto, então eu sempre digo assim, no meio onde eu vivo, com os jovens, com as pessoas que não são indígenas, eu sempre digo que enquanto houver existência, haverá resistência, né? Enquanto nós tivermos vida, nós vamos fazer a nossa história, carregar o nosso legado, dar respeito à nossa ancestralidade. Então, eu acredito que o ativismo é isso, é você se mover, se juntar em um movimento, criar uma ideologia e se manter firme naquilo, para mostrar pelo menos o nosso lado da história, né? Ontem, na conversa com o professor Cássio, a gente dizia que a história da resistência do povo Chucuru-Cariri e dos povos indígenas no Brasil, de modo geral, é uma história de luta pela terra e por reconhecimento de direitos. E, pessoalmente falando, como foi que essa consciência foi despertada em você como jovem? Essa consciência foi despertada assim. Eu sempre, quando eu nasci, né, eu sempre tive o convívio no meio da capital. E também tive essa conciliação de viver no meio indígena e viver com os não indígenas. Então, eu acredito que dali surgiu uma força de vontade de querer cada vez mais defender algo que me pertence, que é meu, que está no meu sangue. Porque, assim, é algo que eu nem consigo explicar. Pelo termo de defender a nossa cultura, é algo que está aqui, ó, no sangue da gente. É algo daqui de dentro, da alma. Então, como eu vivi muito no espaço urbano, né, eu escutava muito pessoas me perguntarem, assim, indígena é para estar no mato. Ainda há
aquele sistema de discriminação, infelizmente. Mas aí, diante dessas coisas, eu quis mostrar que eu posso viver tanto no meio social indígena, no meio social e no meio dos povos indígenas. Então, é isso que me fez ter força para caminhar junto com os meus parentes, os demais lideranças, né, para mostrar isso, que nós estamos aqui, nós sabemos viver, andar junto, entendeu? Então, é isso que me deu força para guerrear, junto com os meus antepassados e também diante das histórias dos meus antepassados, né, nós povos Chucurutari, sempre fomos um povo guerreiro, de luta, de batalha. Nunca desistimos das coisas fáceis, né? Então, isso também já vem no sangue. Isso é de sangue, é de família. É lutar, é guerrear. Então, eu acho que eu já nasci pronta para isso. Quando eu estava preparando essa nossa live, eu estava fazendo umas pesquisas para me inteirar um pouco mais a respeito dos grupos juvenis que estão envolvidos com ativismo, e acabei me deparando com o grupo Os Guarani, que foi esse que eu deixei rolando o rap antes da gente começar. E é interessante porque no início da música eles fazem um relato de que uma vez a professora indagou, questionou o fato de eles viverem no meio da cidade grande que é São Paulo. Eles são uma comunidade, a comunidade que vive lá na região do Pico do Jaraguá, que é cercada de urbanidade. E eles dizem, não foi a gente que invadiu a cidade, foi a cidade que invadiu o nosso território e a gente vive cercado, né? E é interessante que eles formaram um grupo de hip hop, ou seja, houve um diálogo entre essa juventude urbana, indígena, que se afirma indígena e se afirma ao mesmo tempo urbano, em diálogo com um estilo e um movimento musical tipicamente urbano, que é o hip hop. E aí a gente já entra no segundo tema da nossa conversa, que é a juventude indígena e o acesso a tecnologias de informação, né? Como é que está se dando a luta nesse meio digital? Inclusive, a gente está aqui num ambiente adaptado. Essa conversa poderia estar sendo realizada no contato presencial lá no Campus Batalha. A gente está aproveitando das tecnologias digitais para promover esse encontro, mesmo que virtualmente. Isso, justamente. Eu já começo dizendo o seguinte, né? Que nenhuma tecnologia vai tirar a nossa originalidade, né? Porque, na verdade, a tecnologia ela veio para agregar todos os seres humanos. Ela veio nos contribuir para a evolução. Então, nós, povos indígenas, também evoluímos, né? Hoje, nas aldeias indígenas, temos acesso à internet, temos acesso a celulares. É um meio de comunicação, de tecnologia avançada. Então, nós indígenas andamos junto com isso, até porque isso nos favorece também a mostrarmos o nosso meio de vida através das redes sociais para aquelas pessoas que não têm acesso às aldeias indígenas, né? No caso, eu vejo a mídia, inclusive tem até a mídia ninja, ela publica muito sobre nós povos indígenas. Isso é um acesso que nós, povos indígenas, temos hoje, de mostrar o nosso lado, a nossa cultura, através das redes sociais. Então, é de extrema importância nós, indígenas, andar junto com isso, né? É como se fosse assim, ser indígena em tempos modernos. Evoluir, crescer junto, através das décadas, né? E faculdades, muitos indígenas não têm acesso a sair das suas aldeias para ir numa faculdade, para ir numa escola. Então, através da comunicação, da tecnologia, ali pode-se assistir uma aula. Então, é saber lidar com a tecnologia, o mundo da tecnologia e o mundo dos povos indígenas. Mais ou menos assim que eu vejo, que eu penso, é dessa forma. Eu observei que entrou aqui, deixa eu ver quem entrou mais aqui, quanta gente boa passando na nossa linha do tempo. Não sei nem se chama linha do tempo. Mas ó, a Madeleine Delfino está dizendo, Daiane, chega para a Marcha Mundial das Mulheres. Opa,
Opa! Olha, essa daí. Nossa, eu vou fazer parte. Ainda vou fazer parte presente, né? Porque a gente já faz parte em qualquer lugar, sendo mulher indígena, sendo uma mulher empoderada, que hoje o empoderamento feminino está grande, né? Então, eu acredito que nós já fazemos parte desse movimento, mas pessoalmente eu ainda não fui. Em breve, companheira, estarei lá. Tá feito aí o convite. Deixa eu ver mais. Um abraço para o Cássio Santo, para Maria Laísa, o Ranison, Jean Teixeira, Yasmin, William, Maria Célia, quanta gente bacana, Ana Paula da Uneal. Sim, a Zezé, tchau para você também. Joésile, Genilson, Lu Santos, o Jason. Agora há pouco a gente estava falando do hip hop. O Jason é uma grande referência no hip hop alagoano. Romendes, um abraço. Helenoí, Gileade, Ítalo, Edja, a Carla, o Pedro Lucas. A Romendes está dizendo maravilhosa. Marcele dizendo guerreira. Professor Adelson, professora Dani, professora Jossandra, quanta gente boa. Mara Sandro, Eliane, Grace Kelly, Evandro Pinto, boa tarde para vocês todos. Genilson está dizendo belas palavras, parente. A Madeleine está dizendo arrasou. O professor Adelson, ele faz parte de uma experiência protagonizada pela Universidade Estadual de Alagoas, que é o curso de licenciaturas indígenas. E aí a gente já entra na discussão sobre a presença indígena na universidade. Ainda é incipiente, mas está cada vez mais presente. Fala um pouco para a gente sobre essa presença indígena na universidade. É assim, a presença indígena nas universidades é muito importante, né? É importante principalmente para o indígena estudante, né? Porque para a gente adquirir esse espaço, lutamos muito para conseguir um espaço nas faculdades, nas universidades. Então, sabendo que existe dois mundos ali, né? O mundo dos não indígenas e o mundo dos indígenas. Dali vem o quê? Preconceitos também, porque infelizmente existe, nós sabemos que isso existe no meio, porém, a gente não vai deixar se abater por isso. Então, a luta é grande nas universidades. Eu tenho muito orgulho do meu povo, Chucuru Cariri. A maioria dos jovens do povo Chucuru Cariri estudam, têm acesso, né? Alguns têm acesso às universidades. É muito importante isso. Hoje em dia, nas nossas aldeias, temos escolas, né? Escolas indígenas nas aldeias Chucuru Cariri. Uma luta de anos que, graças a Deus, está aí, a conquista, né? Para dar mais coragem para os jovens estudar, mais possibilidades, facilidades para eles dentro da própria aldeia. E ali nas escolas, a gente não só tem índios, temos outras pessoas que não são indígenas. Então, é um meio assim que está se juntando aos poucos. E também a questão das universidades. Tivemos o ano passado, se eu não me engano, foi no mês de novembro, na aldeia Fazenda Canto, numa escola indígena, onde houve um vestibular dos povos indígenas. Hoje nós temos o vestibular dos indígenas, só os indígenas. Então foi efetuado na Fazenda Canto. O Cássio sabe, o Cássio deve estar por dentro aí dos assuntos melhores que eu. Então ali já deu acesso aos parentes fazer uma prova, um vestibular, para entrar na faculdade, na universidade. E essas universidades nos favorecem, né, as vagas de acordo com o seu quadro de vagas lá, de cada curso. Então, isso é uma luta, uma conquista. Estamos aí cada vez mais crescendo, né, buscando a educação para o nosso próprio desenvolvimento na nossa profissionalidade, né? Então, é muito importante falar aqui sobre essa questão da universidade, das faculdades. Temos as cotas indígenas também em algumas faculdades particulares. Temos as cotas indígenas.
né? Então, estamos aí, estamos crescendo, estamos lutando. Eu pretendo, se Deus quiser, esse ano fazer para pedagogia, né? Quem sabe eu seja aí, ó, uma professora igual o senhor também. Eu fico lisonjeado. Eu acho que a pedagogia vai ganhar muito com a sua presença. Porque para mim é uma das profissões mais belíssimas que tem, que é a formação do professor, é ensinar. Também é uma forma de ativismo, viu, professor? A Exatamente. sua área, não é verdade? Exatamente. Estamos aqui exercitando esse ativismo. Exatamente. O senhor ali está passando o conhecimento, ensinando, é uma forma ativista de educação. Então é isso aí, é importante. E graças a Deus os jovens do Chucurucariri estão se levantando cada vez mais nessa questão da educação. Né? Estamos O Fabinho Ferreira está dizendo saudade da minha terra, Palmeira dos Índios. Ele está dizendo que está com vários índios da tribo Chucurus. Ele está dizendo, são meus amigos, joguei muita bola na Fazenda Canto. Essa live está despertando memórias. A Ita Jaciara está dizendo, excelente, prima. A tecnologia agrega mesmo, facilita a comunicação entre os povos, sem deixar a especificidade que é a nossa cultura. Ela acrescenta, vestibular da UNB, todos os anos esse vestibular é realizado. E ano passado houve vestibular na aldeia Fazenda Canto. Era justamente o que você estava falando. E a professora Pastora, boa tarde, Divina Pastora, ela está dizendo, assisti à socialização de experiências educacionais da Fazenda Canto no encontro de Interforos em União dos Palmares. Muito bom, tá vendo? Maravilha. Uma das Olha, coisas... Itajaciara é um exemplo, né, Itajaciara, minha prima, pelo fato dela ter se formado na área da saúde. Olha aí, é o nosso espaço indígena saindo das aldeias para o mundo, né? Onde ela tem a oportunidade agora de trabalhar em qualquer espaço urbano, entendeu? Então isso tudo facilita bastante o crescimento dos povos indígenas, andando com as tecnologias, com o avanço aí das décadas, né? Uma das coisas, um dos aspectos da cultura indígena que mais se destaca, digamos assim, que tem um maior alcance e é um diferencial de reconhecimento é a arte indígena. Poderia falar para a gente um pouco? Tá travando um pouco, professor, não escutei. Eu vou repetir. Um dos aspectos, uma das dimensões da vida indígena que se destacam, que se torna um diferencial, uma marca da cultura indígena é a sua arte. Você poderia falar um pouco para a gente a respeito? Ah, sim, claro. A arte indígena envolve tantas coisas, né? Envolve a pintura indígena, envolve o artesanato indígena, né? A nossa dança também. Então, assim, falando sobre pinturas, a pintura indígena, ela nos representa muito, porque ela traz um significado ancestral, né? Vem da nossa ancestralidade. E cada pintura tem um significado, né, em referente principalmente à natureza. Então, existe hoje, temos no nosso povo, Chucurucariri, os jovens, né, como a gente está falando dos jovens, eu vou especificar os jovens. Temos a juventude indígena aí presente, né, que estão lá com a sua arte de pintura corporal, no nosso meio e também pintando outras pessoas, visitantes, né? Porque hoje nós temos o espaço amplo para o turismo nas aldeias indígenas, então muitos dos nossos jovens indígenas cultivam essa arte da pintura nas pessoas. Então, é uma arte que não pode deixar de ser falada aqui, que é a pintura indígena. Também temos o fato da nossa arte no artesanato, onde mulheres, crianças, jovens, idosos, praticamos e passamos de geração para geração essa questão do artesanato, né? O brinco com a pena, os anéis de coco, os colares, as pulseiras, bolsas, né? Hoje a gente também estamos fazendo, tem agora, né, os em pano, pinturas em pano nos tecidos. Então é uma questão assim muito, muito bonita a nossa arte indígena.
é uma arte que é vista pelo mundo, no termo geral, né? Dos povos indígenas, cada um com sua originalidade, cada um com seu jeitinho de fazer a arte, de trazer ali algo bom para as pessoas, né? Também temos eu já falei sobre a pintura, o artesanato, a dança, não deixa de ser uma arte, a dança, né? Temos o nosso toré, conhecido como nosso toré, também são passados de geração para geração, pais ensinando aos filhos, né? Isso é muito importante, manter a arte indígena no nosso meio, porque é ali que nos representa também a nossa força maior, como fora da aldeia. Ali onde nós estivermos pintado com um brinco ou algo do tipo, todos vão saber, ali é um indígena, então ali é o símbolo que nos representa. É mais ou menos isso. Assim a Zezé, que é o pseudônimo, é o nickname da professora Maria José, nossa coordenadora, está dizendo: jovens como você nos incentivam e nos inspiram a sermos melhores. Parabéns. Amém, obrigada. Aproveitar e desejar uma boa tarde para o Jefferson do Dionel, nosso técnico em agroindústria, formado no ano passado. Deixa eu ver mais. Sua tia, Cristiane Celestino, está dizendo: parabéns, Cosme, por intercambiar sempre com o nosso povo. Boa tarde para Gilmara Viegas, para o Iraquitã. O Fabinho está dizendo: já fui seu aluno, professor. Você me ensinou Sociologia no Colégio Estadual Graciliano Ramos. Um abraço para o professor Tiago Sandes. A professora Pastora está lembrando as trancinhas para cabelo. Deixa eu ver quem mais. Targino 97, boa tarde. A Cristiane é uma grande amiga e eu tenho convivido mais um pouco com ela por conta das atividades atléticas. Estou com uma saudade danada de correr, de participar de competições, e eu tenho participado com ela de algumas. E já que a gente tocou nesse assunto de atividades atléticas indígenas, eu queria que você falasse um pouquinho do esporte indígena, das práticas esportivas que são realizadas entre os povos indígenas e protagonizadas pelos jovens indígenas. Sim, olha, os jogos indígenas, ela nos proporciona a termos mais contato com os jovens presentes, né? E também temos contato com os diversos povos. Hoje, no ano de 2016, se eu não me engano, tivemos os Jogos Indígenas municipais, estaduais, né? E foi efetuado, tivemos a realização de recebermos lá dentro do nossa aldeia, no Capela, né? Aldeia Serra do Capela, Chucurucariri, onde ocorreu os Jogos Indígenas. E ali recebemos vários indígenas, jovens atletas de diversas aldeias da região de Alagoas, né? E o representante desses Jogos Indígenas, no geral, de todos os povos indígenas, é o Marcos Terena, né? É ele que tem essa organização dos Jogos Indígenas. Então, é um meio ativista também de mostrarmos ao mundo que nós indígenas não só vivem da cultura dentro assim, dos nossos rituais, não só vive da caça, da pesca, da arte, a gente também vive dos jogos, a gente também pratica os jogos indígenas, né? Vivemos. E nesses jogos indígenas, eu vou ver se eu falo aqui. Eu até anotei aqui, é interessante falar dos jogos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Opa, meu cachorrinho aqui fazendo barulho. Nos jogos a gente traz o futebol, né? Temos o futebol, o arremesso, temos o arco e flecha, temos o cabo de força. Então, tudo isso é a questão dos jogos indígenas nosso, né? E a maioria da população sabe esses. Mas também existem em outros povos, né? Cada um trazendo a sua cultura, né? Através da sua cultura. Nós aqui de Alagoas utilizamos muito o futebol. Futebol, a força, né? O cabo de força.
temos também o arco e flecha. E nos outros povos temos é interessante falar desse, que é o Jikunayati, na língua deles, que é... Olha para isso, meu cachorrinho. Quer estudar também, tá vendo? Esse jogo, ele é semelhante ao do futebol. Uhum. Eles trazem para o mundo uma maneira de mostrar o jeito que eles jogam, né? E eles utilizam folhas, palhas. Eu esqueci o nome da palha que eles utilizam para fazer como se fosse uma bola. Bem natural, é algo natural, né? Também tem o Ako, né? Que são 2 equipes, né? Cada equipe são formados 4 membros em cada equipe. E através eles jogam como se fosse um peso um para o outro, entendeu? Então, eu acho interessante porque os jogos indígenas, ele traz ali, naquele momento, a história de cada povo, né? O jeito que cada povo se diverte e se unem para um campeonato só, né? Se eu não me engano, em 2017 também tivemos o privilégio dos atletas Chukuru Cariri, os jovens Chukuru Cariri, participar dos jogos em Maceió, no estádio do Pelé, né? Eu não pude ir, mas acompanhei de longe. E é um orgulho para mim, como jovem, ver os meus jovens ali, os meus primos, família, participando de um movimento, tanto juventude, né, cultura, jogos, é algo extraordinário. Eu fico muito feliz e digo aqui aos jovens do meu povo, Chukuru Cariri, parabéns e continue sendo esses atletas para trazer cada vez mais a medalha. A medalha não só do termo de ganhar, mas de honra por sermos um povo que estamos mostrando a nossa parte da história para a sociedade. Uma vez eu vi um lema de uma celebração de jogos indígenas, não lembro onde foi, mas a frase ficou marcada: mais que competir, o importante é celebrar. Eu acho que isso é uma característica própria dos povos indígenas, né? Mais ou menos o que eu falei aqui, é verdade. A Ita Jaciara está dizendo: Cosme, eu também estou com saudade das trilhas, dos trekkings. A Cafeteria Princesa do Sertão está lembrando: arcos, flechas, cocares, bolsas, esteiras, vários artigos indígenas eram comercializados no restaurante de meu pai, onde sempre foi apoiador da cultura de Palmeira dos Índios. Eu até me emocionei quando vi isso, porque ela está falando do seu Cícero do Bar Novo Oriente, que infelizmente nos deixou, e realmente ele foi um grande apoiador da cultura palmeirense. E praticamente ele mantinha aquele bar e restaurante como um espaço cultural. Não era nem porque ele precisasse, mas porque Palmeira precisava que ele mantivesse aquele espaço de preservação da nossa identidade. Eu espero que a Cafeteria Princesa do Sertão mantenha essa tradição e preserve essa referência. A Ita Jaciara está lembrando que foi em 2016. Quero desejar aqui uma boa tarde para Manu Lourenço, para Nil Santos Medeiros, a Marcele Mendes, coisa boa. Boa tarde, Clériton Nascimento. Deixa eu ver quem mais. Retomando aqui o raciocínio sobre a prática esportiva, aqui, a Ita está lembrando que os Jogos na Serra do Capela foi em 2016. Fazendo memória aqui. Tá aí. Identificada. Fazendo memória da história do esporte em Palmeira dos Índios, a gente descobre que Palmeira tem uma importância muito grande, mais uma vez no cenário nacional, por conta do futebol. Tem um livro recente de um autor, esqueci o nome dele agora, mas é um livro que se chama Garrincha, a Flecha Funiô das Alagoas, no qual ele apresenta a trajetória da família do Garrincha, que era uma família de índios funiôs, que saíram de Águas Belas e tiveram que migrar para Alagoas e viveram em Quebrangulo.
O Garrincha nasceu em Pau Grande, que é um distrito de Magé, no Rio de Janeiro. Ele é meu conterrâneo, eu também nasci em Magé. E, tá aqui, obrigado, amor. Mário Lima é o autor desse livro, Garrincha, a Flecha Funiô das Alagoas. Então, Garrincha é um índio, né? Ele é filho de pais indígenas que, por conta das perseguições do passado, tiveram que renegar suas raízes, mas Garrincha se tornou um dos nomes mais importantes do futebol, não apenas brasileiro, mas mundial, e digamos, um parente seu, né? Também vale lembrar do Índio, o Índio que foi jogador pelo Corinthians, nascido em Palmeira dos Índios e campeão mundial de futebol. Ou seja, até na história do futebol mundial tem o nome Chucuru Cariri inscrito, né? Para você ver como o povo é guerreiro, é um povo guerreiro em todos os sentidos, né? Até no futebol. Com grandes contribuições na história do mundo. Agora, retomando a nossa discussão inicial, eu queria que você falasse um pouco do ativismo digital indígena. Como é que se dá esse ativismo através do uso das tecnologias mais recentes? Pronto. Nessa questão das atividades ativistas nas redes sociais, é muito ampla, porque a gente vê que os povos indígenas ali se mostram presentes através dos movimentos, né, que fazem. Tem grupos agora, né, que eles fazem grupo no Facebook. Eu digo amplo no sentido assim, e existe vários tipos de movimento. Existe o movimento do feminismo, né, das mulheres. Temos o movimento também político, lado esquerda, direita. É algo assim que veio para as pessoas expressar suas opiniões, né? Antes, no começo, as redes sociais, principalmente o Facebook, né, era mais privado. As pessoas publicavam mais algo sobre si, né? E ali começou algo mais diferente de uns tempos para cá, digamos de uns 2, 3 anos para cá, começou um movimento bem diferenciado, que foi o ativismo. E nisso nós, povos indígenas, começamos a divulgar o nosso meio de vida, as nossas lutas, principalmente as nossas lutas em defesa dos nossos direitos como cidadãos brasileiros, como povos originários do Brasil. E ali também tem um movimento, né, que é o ATL, também se fala muito, que é o termo das demarcações de terras indígenas, né, que esse movimento ATL foi criado em 2005, através de alguns parentes, lideranças, que se juntaram para a questão das demarcações de terra, né, que hoje é grande ainda, a luta é grande. Existem povos que não têm a demarcação. Então, o ativismo nas redes sociais é mostrar um pouco disso ao mundo, né? Também adquirir algumas parcerias também para que nos ajudem nesse movimento, né? Então, é algo assim que eu tenho que dizer. Também eu trabalho muito com as redes sociais, divulgando o que ocorre no meio dos povos indígenas, no termo geral, né, para que as pessoas que estão ali me seguindo vejam que a nossa realidade é uma realidade de sofrimento ainda, né? Também o jovem ajudou muito na questão dos jovens, da juventude indígena, a estudar também através dali. Tem uma amiga minha que ela começou, e vou falar desse aqui, que é do contexto urbano, do movimento contexto urbano. Ela começou através das redes sociais. E eu acredito que ela deva estar assistindo por aí. E já fez 1 ano esse movimento. E hoje, elas estão lutando agora por uma sede, um físico, para unir essa população dos jovens indígenas, que contém aqui aproximadamente pelo IBGE 8.000 indígenas vivendo na área urbana metropolitana do Recife. Então, ela começou através da rede social e hoje já está correndo atrás de um espaço físico, né, para manter o movimento, que é sobre as questões de políticas públicas
em relação aos direitos indígenas, que nós sabemos que fora da aldeia se complica mais um pouco, né? Então, pelos vários fatos de discriminação, de leis, tudo envolve isso. Então, hoje em dia, falar sobre essa questão do ativismo nas redes sociais é justamente isso. Tentar, né, mostrar ao mundo o nosso meio de vida e também através dali que conseguimos levantar movimentos e ideologias. E hoje em dia muitos estão conseguindo até espaço físico para continuar mantendo aquele movimento. Vou aproveitar aqui o uso da tecnologia que nos aproxima para fazer uma saudação, uma boa tarde para Glória Maria, para o Kevin, que está dizendo: oi, prima, tudo bem? Rosilene Mendonça, Binário Armadas, Zefinha Oliveira, DJ Márcio Catholic, Rafael Labafera, boa tarde para Túlio, membro do coletivo Os Caboclos. O Genilson está dizendo: apesar da minha pouca idade, tento cativar o interesse cultural dos jovens desaldeados aqui da minha tribo, Caruazu, e os jogos indígenas têm sido um grande incentivo. Hoje vemos os jovens mais participativos nos rituais. Isso, verdade. Foi o que eu disse, né? Que esse movimento dos jogos indígenas veio para fortalecer a juventude mais ainda, né? E através dos jogos indígenas veio com mais força ainda a nossa questão da cultura, de manter a nossa cultura, de manter a tradição, de manter a nossa ancestralidade e passar também de geração para geração. Era algo que estava um pouco se perdendo entre a juventude, mas hoje em dia, graças a Deus, estamos firmes e fortes, tanto na questão dos jogos indígenas, como, né, nessa questão da tecnologia, principalmente no contexto urbano, né, onde existem indígenas que vêm para o meio urbano por conta da questão dos estudos, né, das faculdades, do trabalho, e às vezes se sente um pouco só por estar no meio que não é dele. Então, por isso que tem essa questão do contexto urbano, desse grupo que foi criado aqui em Recife, de unir os povos que se encontram aqui presentes para continuar vivenciando a sua cultura, independente se é dentro ou fora da aldeia. Como aconteceu ontem na live, quando o assunto tá bom, já vai, no instante o tempo corre, né? A gente já vai caminhando para os instantes finais da nossa live. Entrou aqui a Rosa Tatu, boa tarde para Rosa. E nesse momento a gente deixa o espaço aberto para quem queira fazer perguntas, mas antes eu vou fazer para você um questionamento que eu fiz também para o Cássio. Outro traço marcante da identidade indígena é a sua religiosidade. Como é a sua relação com a espiritualidade indígena? A minha relação com a espiritualidade indígena é assim, graças a Deus, eu estou presente, né, na questão da espiritualidade. É algo assim que nós nos relacionamos com a natureza, né? Presente na aldeia, mantemos a cultura, essa parte da religiosidade é mantida na aldeia. Então, é algo assim que muitos conseguem, a gente consegue viver diante da religiosidade não indígena e indígena, porque também tem o catolicismo, né? O catolicismo também é grande no nosso meio, existe diversos católicos, mas também fora o catolicismo temos a nossa cultura, dentro da nossa cultura que é o Uricurim, né? Onde a gente se relaciona muito com a natureza. Então, no ano passado nós nos encontramos durante a abertura da Festa da Padroeira de Palmeira dos Índios, né? A primeira noite da Festa da Padroeira, 23 de dezembro, tradicionalmente é a Noite dos Caboclos, como chamam, ou Noite da Nação Waconacho Curucariri. É isso? Isso. Olha aí, nós presentes ali, junto com a Festa da Padroeira, né, que é a Padroeira de Palmeira dos Índios, a Padroeira dos Povos Indígenas, é onde ali nós mostramos a nossa fé, a nossa devoção, né, a ela, e nos protege. E os indígenas presentes, a comunidade indígena ali, os jovens, crianças, idosos,
Graças Eu a Deus. acho que na tradição da cidade deve ser a manifestação mais antiga, né? Porque são mais de 200 anos de tradição, mais de 200 anos de festa da padroeira e sempre aberta pelos povos indígenas de Palmeira dos Índios, né? Isso, sempre aberta com nós, povos indígenas, até porque, assim, nós, povos indígenas, temos a história ali em Palmeira dos Índios, né? Existe, se eu não me engano, existe um documento que a Igreja Católica, ela tem, que é um dos primeiros documentos que falam sobre a questão de nós, povos indígenas, a nossa vida ali. Eu acho que o Cássio falou um pouco dessa história aí dos povos indígenas. Então, por isso que a gente assim, é algo ali que estamos presentes na questão da religiosidade, né, na Igreja Católica, porque nós sempre vivemos ali em Palmeira dos Índios, cultivando estando junto com a Igreja Católica. Por isso que tem essa posição, sempre sai das aldeias indígenas, né? O ano passado saiu da aldeia Buqueirão. Eu acho que você estava lá na aldeia Buqueirão. Estava, eu acompanhei. Eu faço questão de acompanhar todos os anos justamente por conta dessa tradição, por respeitar essa tradição, que é uma das mais antigas, né, da cidade. O Túlio já ia perguntar... Tudo perguntou aqui, já ia perguntar se está rolando Oricuri, parabéns pela resistência. A gente sabe que o Oricuri é uma religião do povo indígena e é muito delicado falar sobre, né, porque envolve o segredo e envolve o conhecimento que é específico dos povos indígenas. Quero desejar uma boa tarde para o Zenício Neto, para o Gonçalves, para Gabriele Machado, Joana Brito, Antônio Soares, Pedro Henrique, Jéssica Torres, a todo mundo que está acompanhando essa live, que já está se encaminhando para o fim. Mas antes da gente ir para as considerações finais, eu quero fazer memória da programação de amanhã. Amanhã, quarta-feira, às 7 da noite, nós teremos uma live com a enfermeira Itajaciara Barbosa Chucuru Cariri, onde nós vamos tratar dos desafios dos profissionais de saúde indígena diante da pandemia de Covid-19. Na quinta-feira, às 3 da tarde, nós vamos falar sobre a espiritualidade indígena em tempos de pandemia, com o Iractã Jiripancó, que pertence ao povo Jiripancó do sertão de Alagoas. Um abraço para a professora Cledilma, companheira do IFAL, nossa pró-reitora de ensino. O Genilson está aqui batendo palma, a Thaisa mandou um coraçãozinho. Um grande abraço para todo mundo que está acompanhando a live. A Marcele Mendes está dizendo que maravilha essa live, que maravilha a presença de vocês. E faltam 9 minutos para a nossa live terminar, pena que só dura 1 hora. Ontem nós fizemos em 2 blocos, porque as perguntas se estenderam, mas a gente deixa aberto nesse momento para as suas colocações, suas considerações, a sua mensagem final. O Tagino está dizendo, achei muito instrutivo, pena que já está no fim. Qual é a sua mensagem final nesta tarde para os nossos jovens sertanejos e para todo mundo que está acompanhando esse momento tão rico e tão oportuno? A minha mensagem final é o seguinte: esteja onde estiver, nós, povos indígenas, jovens indígenas, que nós levem sempre a nossa cultura junto, porque sem ela nós não somos nada, né? Somos povos originários, somos os verdadeiros donos do Brasil, né? A juventude indígena aí com grandes representações, que continue cada vez mais crescendo, né? E uma palavra que eu amo dizer, aonde eu vou, aonde eu estiver, eu sempre tenho isso comigo, que onde estiver a existência, haverá resistência, no caso da gente. Não deixem, gente, não deixem nada afetar a nossa cultura, e que cada vez mais podemos nos aliar com diversos povos, porque nós somos um povo só mudamos de aldeias, de estados, mas somos um povo só. Então, diante desse momento aqui, eu agradeço também à IFAL a oportunidade de estar mostrando aqui a parte da juventude indígena. Espero ter contribuído da melhor forma.
Agradeço a você também, professor, por ter me dado essa oportunidade também de estar aqui presente, né? Uma grande admiradora sua, grande poeta aí. Eu adoro poesia, viu? E os seus cantos É também. recíproca a admiração. Eu acompanho os cantos também. Então é isso aí, gente. Juventude Chucuru Cariri, sempre firme e forte. Minhas lideranças, todo o meu respeito a cada um, né? Que sem as lideranças, os nossos anciões, a gente também não é nada. E nós dependemos da sabedoria, do ensinamento de cada um deles. Então, meu maior respeito às minhas lideranças, aos meus anciões da aldeia e à juventude indígena, força e coragem para seguir em frente. É isso aí. Em nome do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Instituto Federal de Alagoas, IFAL Campus Batalha, eu quero lhe agradecer às pessoas que acompanharam e, mais uma vez, assim como eu fiz com o Cássio, deixar aqui o convite para que, assim que passar esse momento de isolamento, de afastamento, você possa estar presente conosco na Semana dos Povos Indígenas do ano que vem. Desde já está convidada. Muito obrigada, muito obrigada. E assim que isso passar, a gente toma uma caneca de aluá. Tá certo. A professora Pastora está dizendo palavras fortes, significativas. A contribuição foi riquíssima. A Romênia está dizendo inspirações. Ela é quem agradece. Sim, a Zezé está dando tchau. Bom, pessoal, e aqui a gente finaliza a nossa live. Mais uma vez eu agradeço a você, Daiane. Muito obrigado por esse momento. E agradeço também a vocês que acompanharam. Lembrando que amanhã, às 7h, a gente está de volta aqui. Valeu, tchau, tchau, grande abraço. Gente.